Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, graças te rendemos, porque hoje, domingo, podemos orar e louvar o teu nome. Pedimos, Senhor, que tu aceites a nossa adoração. E nesse dia tão difícil, tão complicado, estranho para a nossa natureza cristã, graças a Deus temos estes recursos hoje e podemos nos reunir na tua presença, unidos em espírito, independente do lugar. Rogamos a tua presença no nosso meio e que tu aceites o nosso culto de louvor e de adoração, porque só tu és santo, só tu és perfeito, só tu és benigno e tens nos livrado do mal e nos protegido. E por isso agradecemos e nos colocamos diante de ti, que teu Espírito Santo nos faça agradáveis à tua presença. Nós te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Salmo 34. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai,
Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Olá, meus irmãos, aqui é o seminarista Arnaldo. Estarei lendo para vocês 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a 15. Leitura da palavra de Deus que chama o seu povo para confessar e se arrepender dos pecados. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas frontes e oremos ao Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus,
e eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós queremos nesse momento confessar os nossos pecados, reconhecer que nós somos falhos e pecadores, e que a todo momento temos feito coisas que te desagradam, mentiras, falsidade, soberba. São muitas coisas que nós temos pecado, Senhor. Pedimos perdão por elas. Sabemos que o Senhor pode nos perdoar através de Cristo, e ficamos felizes com isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse instante, em dias normais, nós estaríamos recebendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, devido à situação em que o Brasil vive, orientamos que os dízimos e as ofertas continuem sendo depositados nas contas do Bradesco e da Caixa Econômica Federal. A minha vida com seus bens provém de ti, Senhor. Saúde, veste, abrigo e pão são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me das eu ouse incauto desviar em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração te engolfe no prazer e no fruir de muitos dons. Eu venha te esquecer. Mordomo teu eu quero dar à igreja em proporção a quantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Aceita minha oferta, ó Deus, e bênçãos da-me frutos. Sim, dá-me sempre o que ofertar a causa de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler juntos? Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Oremos. Santo e bendito Deus, graças te damos, porque a tua palavra nos sustenta. E alguns servos, ó Senhor, passaram por grandes aflições para serem modelos de paciência e vitória. E nós, ó Senhor, pedimos que tu nos instrua na nossa vida e na nossa luta, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor é sempre uma palavra sábia e oportuna para os nossos corações, para consolar, para ensinar, para animar, para exortar. Tem muitas facetas a palavra do Senhor. A Bíblia diz que é como uma espada de 2 gumes. Ela alcança o que está triste e o que está esperançoso. Socorre o que está em tribulação e é palavra também de instrução. Às vezes um precisa de exortação e o outro precisa de consolo, e a mesma palavra consola. Como é que isso acontece? Porque é o Espírito do Senhor que atua no coração. Não é a mensagem propriamente dita, não é o pregador, por melhor que seja, que vai falar ao coração, mas é quando o Espírito Santo fala ao coração, que aí traz paz para um, ânimo para outro, exortação, instrução, consolo, que o Espírito Santo nos dirige. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu essa segunda carta aos Coríntios, essa segunda carta, na verdade, é a terceira carta. Há uma carta que foi escrita aos Coríntios que ficou perdida. Deus não permitiu que ela chegasse até nós. Então, o que se chama de primeiro é segundo, e o que se chama de segundo, na verdade, é terceiro. Sendo que Deus, na sua infinita vontade, assim Ele quis. E quis que esse texto chegasse até nós. E o apóstolo Paulo, agora vasto em experiência, lutando contra tantas dificuldades, escreve: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Me lembro da declaração, a história de um obreiro dedicado, cristão, envolvido com a obra do Senhor. Ele abriu a palavra e quando ia começar a ler, ele começou a ser vaiado. E a vaia durou alguns minutos. Era num ambiente de extrema religiosidade. E aquele obreiro, servo do Senhor, coração sincero, disse consigo mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui no meio desse povo, capaz de vaiar por minutos aquele que vai transmitir a palavra de Deus? Um ambiente não era uma disputa denominacional, eram todos da mesma denominação, mas a vaia foi constante. Depois daquele dia, ele se levantou e não participou mais desses encontros nem dessas reuniões. Não abandonou Jesus porque era crente. Não deixou de servir a Deus porque era um servo. Não deixou de amar a igreja porque ele era comprometido com a causa de Deus. Mas ele se afastou daquele ambiente de disputa, de briga, de vaias, de baixa espiritualidade, embora as pessoas se achavam extremamente espirituais. Se achavam extremamente espirituais. E ele saiu.
simplesmente saiu. Depois de muitos anos ele recomeçou, mas muitos anos mesmo, ele recomeçou a sua vida nos concílios. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado por inimigos do Evangelho. Mas ele também foi vaiado, ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele se sentiu enfraquecido, ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu tão abandonado, e foi realmente abandonado. Ele diz: Demas me abandonou, amou o presente século e me abandonou. Então, o texto que ele escreve nas Sagradas Escrituras é muito propício e é o reflexo de um coração de um homem que está escrevendo para a igreja de Corinto, que é uma igreja extremamente complicada, muito diferente da igreja de Ares, que diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele foi acusado de que não era apóstolo, ele foi acusado de que não tinha visto Jesus, ele foi acusado de estar pregando um falso evangelho, ele foi acusado de blasfemar contra Deus. Os judeus fizeram um voto de anátema, dizendo: olha, se nós não matarmos Paulo, nós não comeremos e seremos malditos. Paulo desceu por um cesto, foi salvo e escapou. Deus foi o livrando. Mas quando vai chegando no final do ministério, Paulo está cansado de acusações, está cansado de dizer: o Senhor apareceu, o Senhor falou, o Senhor me chamou, o Senhor está me chamando para pregar, o Senhor está me chamando para anunciar as boas novas. E ele foi cansando, então ele disse: Senhor, eu não aguento mais. Tem um mensageiro de Satanás que ele vive me esbofeteando. Esse esbofetear, essa simbologia que o apóstolo Paulo fala, é o esbofetear simbólico, porque ele está o acusando, ele está o humilhando o servo do Senhor. Muitos servos do Senhor passam por isso. Por isso esse é um texto extremamente precioso para aqueles que são servos, para aqueles que são obreiros, para aqueles que estão realmente envolvidos com a pregação da palavra, com a direção de igreja, com presbiterato, com diaconato, com professores de escola dominical, quando está se envolvendo extremamente com o ministério de louvor, teatro, mocidade, sociedades domésticas e tantos outros serviços. Aí a pessoa se sente: poxa, Senhor, que coisa! É humilhação. Ele disse: eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento, eu estou cansado. Jesus fala com ele. Paulo não lê. Paulo não tem um sonho. Jesus fala com Paulo. Se a sua Bíblia é aquela que tem as palavras de Jesus em letra vermelha, você vai ver que poucas vezes as letras estão vermelhas nas epístolas. E essa é um caso de que as letras estão vermelhas, porque Jesus falou. Jesus se dirigiu a Paulo, Jesus falou, Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele estava se sentindo muito fraco, ele estava se sentindo muito debilitado. E ele diz nesse texto, versículo 10, pelo que sinto
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Para que o poder de Deus, a graça de Deus repouse sobre ele. Vocês querem ter uma ideia de onde é que Paulo vai buscar um paralelo com as palavras de Cristo? Em Êxodo, livro de Êxodo, no Êxodo capítulo 24, versículo 16. Jesus usa uma terminologia em que facilmente o apóstolo Paulo agora pode lembrar desse momento. E a glória do Senhor pousou, como um passarinho pousa num galho. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Isto é a glória de Deus. Quando Jesus diz para Paulo, versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o apóstolo Paulo claramente entende e diz, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Imagine a ideia, a visão. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor da palavra do Senhor, e agora ele está dizendo, a glória do Senhor, a glória do poder de Cristo, repouse sobre mim, como Deus pousou no Monte Sinai. Como a glória do Senhor e o poder de Deus pousou dentro do tabernáculo nos dias de Isaías, descrito em Isaías capítulo 6. Como a glória do Senhor encheu a tenda, eu vou sofrer, eu quero me gloriar. E vale a pena lembrar que gloriar não é uma nomenclatura, não é semântica da Rede Globo. Vocês abram bem os olhos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse negócio de ser, eu tenho orgulho, coitado do crente que disser na onda da Rede Globo que tem orgulho de ser pernambucano, orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser crente. Crente não tem orgulho, crente tem humildade. E eu já tenho ouvido até os crentes, de tanto a Rede Globo, orgulho, 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 orgulho. Aí as pessoas estão dizendo, não, eu tenho orgulho de ser presbiteriano. Deus me livre, eu preciso ser humilde e não orgulhoso. E quando o apóstolo Paulo diz, eu vou me gloriar, ele não está dizendo que ele vai se orgulhar, ele está dizendo ele vai se alegrar, ele vai sentir prazer. Esse gloriar-se do apóstolo Paulo, ele está querendo dizer, eu vou sentir profundo prazer, alegria nos sofrimentos, mas não orgulho pelo sofrimento. Porque se fosse orgulho é pecado. Orgulho, até a Igreja Católica diz que faz parte dos 7 pecados capitais. Faz parte do grupo dos pecados capitais. Orgulho não. Me gloriar, o apóstolo Paulo até diz, olha, eu até tenho do que me gloriar. Ele não está querendo dizer, eu até tenho do que me orgulhar. Ele está dizendo, eu tenho até do que me alegrar, sentir prazer. Mas orgulhar não é a palavra correta nos lábios dos cristãos. É a palavra da espírita Globo tentando influenciar a sociedade. Então ele diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas.
Eu não vou me orgulhar nas minhas fraquezas. Eu vou sentir prazer nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo está fraco, ele é fortalecido. Se eu não sentir prazer nas minhas fraquezas, se eu não sentir alegria nas minhas fraquezas, eu não vou ter a verdadeira atuação do Senhor na minha vida. Diz a palavra de Deus que os servos do Senhor passam por enfermidades, passam por escassez, passam por fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E o apóstolo Paulo disse: eu sou o menor de todos os apóstolos. E ainda tem um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E ele diz: a minha graça te basta. Aguenta, apóstolo Paulo. Aguenta, porque eu estou contigo. E aí Jesus se torna o refúgio do apóstolo que se sente perseguido, sofrido, angustiado, vamos dizer, enfraquecido. Como é que está o apóstolo Paulo agora? Enfraquecido. Os irmãos podem repetir? Enfraquecido. Você já se sentiu assim? Rapaz, tem que ir para a igreja hoje, é? Não queria ir não. Ele vai encontrar forças, como o apóstolo Paulo, que passou o dia todo pregando o evangelho, e no dado momento ele para, é apedrejado, chega no leito, dorme todo doído. Naquela noite, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, que o anjo do Senhor se põe ao lado de Paulo. Que poder, que glória! E ele diz: não te preocupes, porque ainda tenho muito povo nesta cidade. Quando ele está fraco, quando ele já não aguenta mais, quando ele se sente acabado, quando ele se sente o mais desprezível de todos os homens, ele que perseguiu a igreja, ele agora está ali e diz: Senhor, ninguém dá ouvidos à tua voz. Ele também escreve lá em Romanos: quem deu ouvidos à nossa pregação? Quem deu? Aí Deus aparece. Jesus manda o seu anjo, uma mensagem clara, inequívoca, inesquecível. Eu ainda tenho muito povo. No outro dia o apóstolo vai animado, feliz. E há uma grande conversão, um grande número de convertidos pelo Senhor. Quando Paulo diz: Senhor, eu não consigo. Quando Moisés diz: Senhor, eu não consigo levar esse povo para a terra prometida. Quando Elias chora e diz: Senhor, eu não consigo. Aí Deus se mostra na fraqueza. Não entre os orgulhosos, não entre aqueles que se acham: eu vou fazer, deixa comigo que eu faço. Jesus encontrou um jovem que disse: Senhor, se eu vou te seguir, para onde que fores? Ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele aí, e caiu fora. Quando Pedro, se achando forte, diz: eu nunca vou te abandonar, mesmo que todos eles te abandonem. Quando ele se acha forte, aí Jesus disse: você é fraco. Você vai cair, você vai negar. E 3 vezes você vai negar. Não vai ser uma vez só, não. Pedro pensou que estava forte. E aí ele caiu. Por isso que Paulo disse: eu vou me gloriar, eu vou sentir prazer nas fraquezas. Porque quando eu pensar que eu não consigo, Deus me dará forças, Deus me dará condições. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Diz também a palavra de Deus que ele se sentia injuriado.
Injuriados são acusações sem pé nem cabeça. É uma injúria, uma acusação irresponsável, uma acusação impensada. É o apontar de dedos e simplesmente falar, mas não se prova nada. É uma coisa terrível. E o apóstolo Paulo foi injuriado. Olha, você não faz nada, você não serve para nada. O apóstolo diz em Corinto que os homens escreviam assim, comentavam o seguinte a respeito do apóstolo Paulo. Paulo nas suas cartas é muito poderoso. Paulo, o apóstolo, quando escreve, ele é forte, é contundente. Mas quando a gente olha para Paulo, a sua aparência é desprezível e a sua palavra é fraca. Como é que você se sente ouvindo uma coisa dessa? Injuriado, não se sente? E aí, muitos cristãos passaram por essa situação. Mas quando o apóstolo Paulo está injuriado, ele encontra refúgio em quem? Em Jesus. Diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A glória do Senhor repousa sobre o apóstolo Paulo, repousa sobre o apóstolo a glória do Espírito do Senhor. Meus irmãos, injuriados, deixe injuriar, graças a Deus, você é feliz com Jesus. Você não vai encontrar, você não precisa ser aplaudido por homens, pelo contrário. Jesus disse: ai de vós quando vos elogiarem, ai de vós quando vos elogiarem e dizerem coisas boas e maravilhosas a seu respeito. Aí Jesus disse por quê? Porque disseram isso dos falsos profetas que vieram antes de vocês. Então, se os homens do mundo estão lhe injuriando, é porque eles não estão entendendo o Evangelho. Se eles estão lhe injuriando, é porque você não está na classe dos falsos profetas. Se você não está na classe dos falsos profetas, graças a Deus, felicidade, bem-aventurado é aquele que não está nesse grupo, em que o mundo elogia. Eu fico com um pé atrás quando as revistas, os jornais começam a elogiar a igreja, começam a elogiar pastores e pessoas. Eu olho assim e digo, o que é que eles estão querendo? Será que é uma pedra de tropeço para o servo de Deus se orgulhar e no seu orgulho cair, como a história lá na Babilônia? Ou será que já não é profeta, mas um falso profeta? Injúrias. O apóstolo Paulo suportou e ele orou até 3 vezes. Tem um mensageiro de Satanás que veio e me humilha. E Deus disse: a minha graça te basta. 1 Coríntios 4:9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos.
Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Que palavras tão emocionantes, fortes, que saem da pena de um apóstolo. Um apóstolo olhar para si mesmo, olhar para a igreja e dizer: temos sido considerados lixo do mundo, a escória. O apóstolo Paulo tinha reputado o seu passado, o seu nome, o seu judaísmo como escória. E aí a gente entende o que é que ele está querendo dizer. Eu sou como a escória, me consideram a escória do mundo. Eles me consideram. Mas quem é que está ao lado do apóstolo Paulo? Jesus. Quando você se sentir fraco, o poder de Deus vai pousar sobre você. Quando você se sentir tão parecido com o apóstolo Paulo, injuriado, o Senhor estará sobre você. Quando você se sentir, além de fraco, injuriado, faltando riquezas, o Senhor lhe sustentará com o pão mais precioso. Quando você se sentir perseguido, você vai ter o Senhor do seu lado. Quando você se sentir angustiado, você vai sentir o Espírito Santo dentro de você, borbulhando, consolando, alimentando e fortalecendo. Essa é a experiência de um homem chamado Saulo de Tarso, que teve seu nome mudado para Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem é o refúgio na tribulação? Quem é o refúgio dos momentos mais difíceis de solidão? É Jesus. Que você guarde isso no seu coração. Ah, tem doença na minha casa. Jesus está contigo. Tem sofrimento? Jesus está com você. Tem angústia? Jesus está com você. Que Deus o sustente e o alimente. Amém. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, de amargor, dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.